pessoal, tudo bem? Gente, eu sou Patrícia Albuquerque, estou aqui para dar mais uma aula de xadrez para vocês aí do Colégio Objetivo Potencial de Cotia, tá bom? Primeiro eu queria desejar um feliz Dia das Mães para vocês, mães do Colégio Potencial. Dizer que eu desejo tudo de bom para vocês. Hoje vai ser uma aula super especial, porque mais uma vez eu vou ter a participação da Dani e da Gabi aqui comigo. Na aula passada elas já vieram, foi bem legal, tá? E hoje elas vão vir de novo em homenagem ao Dia das Mães. Então as minhas filhotas vão fazer essa aula comigo. Gente, só para recapitular, a nossa primeira aula foi uma aula bem legal. A gente trabalhou o conceito do xadrez. Nós vimos que ele surgiu primeiro na Índia, daí depois ele foi para a Europa. Que o primeiro jogo de xadrez era chaturanga e depois, quando chegou na Europa, que ele sofreu as modificações, ele também foi modificado seu nome para xadrez. Então ele teve umas mudanças nas suas regras e na configuração das suas peças. E aí depois ele veio para o Brasil com o sexto e, enfim, foi um jogo que primeiro foi muito famoso e conhecido entre os nobres e depois se expandiu, tá? E a nossa segunda aula foi muito divertida porque, gente, deu um trabalho enorme, comeu bastante tempo, mas foi assim uma aula super divertida, né? Porque nós pudemos confeccionar o nosso próprio tabuleiro de xadrez. Então, esse aqui é o meu, onde eu fiz um tabuleiro cheio de florzinhas, coraçãozinhos, ficou bem a minha cara, tá? Aí esse aqui é o da Dani, azul com amarelo, ficou bem espojado. E esse aqui é o da Gabi, que ela fez verde, laranja e amarelo, ficou bem legal. Então nós fizemos desde do tabuleiro até as pecinhas, tudo, um manualzinho dizendo como jogar, tá? E um envelopezinho para guardar as peças. Se você perdeu essa aula, tem o passo a passo na aula 2, tá? Nossa segunda aula de xadrez, de como fabricar o seu próprio tabuleiro. Então, se você está com dificuldade de sair de casa por causa da quarentena e para comprar o seu tabuleiro, não se preocupa, dá para você fazer o seu próprio tabuleiro de xadrez com o material que você tem na sua casa, tá bom? E é bem legal que você faz ele com a sua cara. Hoje nós não vamos trabalhar com papel, caneta, lápis, essas coisas da aula passada. Hoje nós vamos direto para o tabuleiro, momento tão esperado, tá? Agora a gente aprendeu um pouquinho de como confeccionar o nosso tabuleiro, tudo. A gente vai aprender como posicionar de forma correta o nosso tabuleiro na mesa, para a gente conseguir colocar as peças de forma correta, tá? Porque acontece muito lá no objetivo, deles colocarem as peças e eu falar, nossa, não é assim. A casa branca tá no lugar errado, né? O tabuleiro tá posicionado de forma errada. Aí tem que desmontar todas as pecinhas e fazer tudo de novo o posicionamento das peças. Tem gente que quer morrer, né? Fala, ai, a gente já tinha até começado o jogo, eu falo, vai ter que mudar porque tá errado. Então, pense, pra você não errar mais. Sempre o seu lado esquerdo vai ter a letra A e o seu lado direito a letra H, tá? No meu tabuleiro não tem letras e números. Como eu sei qual é o posicionamento correto do tabuleiro? A casa escura fica do lado esquerdo e a casa clara do lado direito. Você sabendo disso, você não erra nunca mais, tá? É importante fazer de forma correta o posicionamento do tabuleiro? Porque senão seu jogo vai dar errado, ou então você vai mudar o padrão do jogo, tá? E não é esse o objetivo. O objetivo é aprender de forma correta e permanecer na forma correta. Gente, sabendo o posicionamento do tabuleiro, agora a gente vai dar início às peças, como posicionar as peças. Nós vamos começar de forma gradativa, aprendendo uma peça de cada vez. Hoje nós vamos falar exclusivamente do peão. Quem eram os peões? Os peões eram os agricultores, né? Ele fica na coluna da frente dos grandes nomes. Então ele não vai estar junto com o rei, com a rainha, com o bispo, com o cavalo e com as tropas. Ele vai estar na linha de frente. As peças dos peões valem 1 ponto, tá? Aparentemente fala, poxa, então não vale a pena você ficar segurando os peões. Por quê? Os peões valem muito pouco. Eles valem pouco, mas eles têm uma vantagem. Eles podem ser promovidos, gente. Olha que legal. Então,
pensa, você tem 8 peças de peão. Se as 8 peças, ao chegar ao final do tabuleiro, podem receber uma promoção, imagina quantas peças importantes você pode conquistar através do peão. Porque uma vez peão, você pode chegar no final e ser promovido. Mas uma vez torre, sempre torre, uma vez cavalo, sempre cavalo, uma vez bispo, sempre bispo. O único que tem esse benefício bem legal é o peão de ser promovido, né? De receber uma promoção. E ele pode ser, e todos podem receber essa promoção, entendeu? Ele não é um poder adquirido de um único peão, uma única peça. Não, todas as peças podem ser promovidas e você pode conseguir conquistar muitos aliados aí fortes para o seu combate, tá? Gente, a gente aprendeu que ele pode ser promovido, a gente aprendeu que ele vale 1 ponto. Ah, uma regra, como que ele pode ser promovido? Quando ele chega no final do jogo. Então, o meu peão, ele chega na casa 8. Quando ele chega na coluna 8, significa que ele chegou no final do tabuleiro e ele pode receber essa promoção, tá? Antes disso, nada feito, tá? Galera, tá bom, aprendemos que ele pode ser promovido, aprendemos que ele vale 1 ponto, aprendemos que ele começa inicialmente na segunda coluna do nosso tabuleiro, na coluna 2 horizontal. Então ele fica alinhado na coluna 2, alinhado horizontalmente, tá? E quando ele chega no final, ele recebe a promoção, tá? Aprendemos isso. Agora nós vamos aprender como é que ele procede, né? Como é que ele caminha, como é que ele captura. Sem exceção, ele só anda, só caminha para frente. Só para frente, uma casa por vez. Posso andar 2? Não. Posso andar 3? Não. Posso pular casa? Não. Ele anda uma casa por vez se ele ainda tiver espaço. Se tiver um adversário na frente dele, ele tá preso, ele tá travado, tá? Então ele só pode andar uma casa por vez, isso se a casa estiver livre, certo? Grava isso na sua cabeça, porque não tem exceção a essa regra. E para capturar a peça, para capturar a peça é simples. Você está caminhando, você encontrou o seu adversário na casa ao lado, na cor da mesma casa que a sua casa, você pode capturar o seu adversário. Como assim, Você sempre captura na diagonal. Você caminha na vertical, em linha reta, mas você captura na diagonal, tá? Isso também não tem exceção, é uma regra, tá? Uma regra sem exceção. Você só pode capturar o peão adversário se ele estiver na diagonal, tá? Na sua visão diagonal. Para você gravar bem, para você ter certeza que você está capturando de forma correta, pensa sempre que a casinha ao lado da casa do seu adversário tem que ser da mesma cor que a sua. Então, se eu estiver na casinha branca, eu só posso capturar meu adversário que está na casa branca ao lado da minha. Deu para entender? É uma dica bem legal, porque não tem como você errar. A gente vai fazer agora o jogo de verdade, né? Uma situação de jogo de verdade com a Dani e com a Gabi. E aí eu vou filmar elas jogando e vou falar o que elas estão fazendo de certo, o que elas estão fazendo de errado. E aí você faz isso na sua casa, junta aí o seu pai, a sua mãe, monta só os peões, o lado claro e o lado escuro. E aí, conforme vocês forem jogando, um vai dando toque pro outro. Ó, a Pro falou que o peão só anda pra frente. Ele não anda na diagonal, ele só anda na vertical em linha reta. Mas ele só captura na diagonal e a casinha tem que ser da mesma cor que ele tá parado, tá? Ele não pode andar se tiver casinha, se tiver alguém na frente dele, só pode andar em casa livre. Quando ele chega no final, ele pode ser promovido. Então, eu já vou fazer as guerras dos peões hoje, pra gente fixar bem quais são as regras do peão. Então, lembra sempre também uma coisinha para ressaltar. Quem começa jogando sempre, isso também não tem exceção,
é uma regra sem exceção, são as peças claras, seriam as brancas. Eu falo claras porque hoje nós temos assim fabricantes que fabricam o tabuleiro de xadrez vermelho e branco, azul e branco, verde e branco, de time de futebol, de florzinha. O importante é você sempre ter na sua cabeça que quem começa a jogada são as pessoas que estão com as peças claras, tá bom? Então, bora lá jogar um pouquinho e parar de falar? Eu acho que deu pra entender, né? Então, vamos lá? Parte de diversão agora, hein? Oi, gente! Então, nós estamos aqui com a Dani. Oi. Com a Gabi. Oi, Feliz Dia das Mães do colégio. A gente pegou muito mal essa parte, mas tá valendo. Galera, vamos lá. Se eu fosse jogar com alguém que estivesse à minha frente, esse tabuleiro estaria totalmente errado. Por quê? Porque a casa branca do meu lado esquerdo e a casa preta do meu lado direito tá errado. Lembra que eu falei? Quando nós formos jogar, o que nós temos que levar em consideração é o posicionamento certo do tabuleiro. Ou seja, o tabuleiro estaria que estar virado nesta posição. Então, a casa preta do meu lado esquerdo e a casa branca do lado direito. A casa A do meu lado esquerdo, a casa H do meu lado direito. Então, mas como vai ser a Gabi que vai jogar contra a Dani, a gente vai virar assim. Ou seja, preto do lado esquerdo da Gabi, direito, casa branca. E a mesma coisa para Dani. Então, o lado esquerdo dela tá com a letra A e o lado direito a letra H. Não esquece disso, tá bom? Posicionamento dos peões. Eles estão todos posicionados na coluna 2 da Gabi e na coluna 2 da Daniela, tá bom? Na segunda coluna da Daniela. Gente, uma coisa importante. Cada um desses peões que estão aqui, eles têm direito a uma primeira jogada. Então, peão 1, A, peão B, peão C, peão D, E, F, G, H, eles têm direito a uma primeira jogada. Ou seja, o que é isso? Eles podem andar uma ou duas casas na primeira jogada. Enquanto eles não saíram da coluna 2, da segunda coluna, eles podem fazer caminhar uma ou duas casas à frente. A partir do momento que ele saiu da coluna 2, ele só anda uma casa por vez. Deu para entender? Vocês vão ver isso na prática. E a Daniela a mesma coisa. Enquanto ela não saiu da coluna inicial, ela pode andar uma ou duas casas. A partir do momento que ela saiu da coluna inicial, que ela já fez uma jogada, ela só pode andar uma casa por vez, certo? Outra coisa, como é que é a captura? A captura, lembra? É na diagonal e tem que estar na casa da mesma cor que eu estou. Nós também vamos ver isso na prática. Bora lá jogar para vocês entenderem um pouquinho melhor como funciona? Uma coisa importante que vocês têm que ter em mente é que sempre as peças claras é que começa o jogo. Bora lá. A Gabi começou o jogo dela andando uma casa só. Ela poderia andar duas? Poderia. Poderia, mas ela não quis, certo? Uma coisa importante, uma vez que você foi pra frente e não tirou a mão da peça, você pode voltar e fazer outra jogada. A partir do momento que você vai andar pra frente ou faz alguma jogada e tira a mão da peça, você não pode voltar mais, tá? Bora lá, Dani. A Dani andou duas casas. Legal, a primeira jogada dela. A Gabi travou a Daniela. Por quê? Quando você joga, a Gabi andou duas casas. Legal, porque é a primeira jogada desse peão dela, do peão B. Toda vez que a gente fica de frente um com o outro, a gente trava um ao outro. Então ninguém pode fazer mais nada, tá? Eles estão se encarando, estão travados, tá? Bora lá, Dani.
Daniela andou uma casa só, mas ela poderia andar duas, mas ela não quis. Bora lá, Dani. Esperta, né? Tá certo. Bora lá, Dani. Ela poderia andar duas casas? Poderia, mas ela sabia que se ela andar duas casas acontece um negocinho. A Dani andou uma casa só, também poderiam ter andado duas porque era a primeira jogada do peão dela, mas ela optou por uma só, então também é tranquilo. Bora, Gabi? A Gabi andou duas casas, ela podia porque foi a primeira jogada do peão D. A Dani travou a Gabi, porque ela também andou duas casas com o peão D e ficou frente a frente com a Dani. Não. Volta. A Gabi tá na casa 3, né? C3. Saiu da posição inicial, então agora ela só pode andar uma casa por vez. É, né? Espertinha. Bora andar com outra. Isso. A peça peão H2, ela andou para H4. Pode, porque é a primeira jogada do H. A Dani foi para casa E. Ela andou com o peão dela E6. Foi para casa 6. A Gabi andou da E2 para E3. Tranquilo, uma casa uma vez só. Isso, ela pode andar duas casas porque foi a primeira jogada do F dela. Peão F. E a Gabi travou a Daniela andando duas casas, duas casas, ou seja, um de frente com o outro, trava o jogo. A Dani andou uma casa só, poderia ter andado duas. Ainda tava com o dedo. Ainda tava com o dedo, então pode voltar, viu? Ela já pegou isso. Se tá com o dedo ainda, pode voltar a jogada. De qualquer jeito, você tá numa situação que não pode falar. O único jeito. Eu vou fazer isso. Vou me arriscar por uma. O que aconteceu, gente? A Gabriela andou uma casa só porque ela não tinha outra saída. Porque depois que o peão sai da posição inicial dele, ele só pode andar uma casa por vez. E então ela só tinha a opção de andar pra frente uma casa que deixou ela na mira da Daniela. Por quê? Porque é a vez da Daniela. Então ela está à frente da Daniela e na casa da mesma cor. Ou seja, ela ficou alinhada na diagonal da Daniela, fazendo com que ela ficasse sujeita a ser capturada. A Dani foi lá e capturou, porque ela está na casa da mesma cor, na diagonal, então pode na vez dela. Só porque você falou muito obrigada, tá? Tá bom, de nada. Bora lá. Gente, parei enquanto vocês terminam. Deu pra vocês entenderem como é que funciona a dinâmica da jogada do peão? Ele sempre anda pra frente, isso daí é regra. A primeira jogada de cada peão ele pode andar uma ou duas casas e ele sempre captura na diagonal. Se ele ficar frente a frente com outra peça, os dois ficam travados, não podem fazer nada. E se ele chegar no final, ele é promovido a escolher qualquer peça que ele queira ser, desde que não seja o rei, tá? Porque rei só tem um. Elas vão continuar jogando, vou deixar rolar mais um pouquinho para vocês visualizarem, mas é isso. Treine na sua casa, chama seu pai, chama sua mãe, chama sua avó, se divirta fazendo o desafio dos peões. E aí na próxima aula nós vamos aprender outra peça e acrescentar junto com o peão, então nós vamos jogar com duas peças. Isso se a gente conseguir desenrolar bem esse jogo, tá bom? Se muitas pessoas tiverem dúvida ainda de como que funciona a jogada dos peões,
Aí a gente volta de novo para essa aula para tentar dar dicas que facilitem o entendimento de como se joga com o peão, tá? Então é isso, a aula de hoje foi uma aula super legal. Mais uma vez desejo um feliz Dia das Mães para vocês, mães do Colégio Potencial Objetivo, e espero que vocês estejam curtindo as nossas aulas de xadrez, tá bom? Um beijo, até a próxima! Capturou, agora bateu o coração. De verdade. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, Dani!